E eu quero compartilhar com você aqui em 2 Reis, capítulo 6, e diz assim: Disseram os discípulos dos profetas de Eliseu a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te e de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles e, chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. E então Eliseu cortou um pau e, lançando ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Essa é uma das histórias mais incríveis que a Bíblia nos conta e nos traz tanto aprendizado a cada vez que nós vamos ler, a cada vez que nós vamos pensar, e sempre, assim, me motiva especialmente a esse crescimento espiritual. Então, como a gente colocou aí para você sobre esse tema, como Deus entra com a sua providência, nós vamos ver que quando Deus ele vai tratar conosco, nós vamos ver que a obra de Deus, ela sempre se estabelece em expansão, sempre com esse sentido de crescimento. Aqui os discípulos do profeta, nessa escola de profetas, eles estavam vendo que estava pequeno demais. Talvez o número de profetas estava crescendo, ali os estudantes, aqueles aspirantes ali a profeta, estivesse aumentando. E ali estava pequeno. Ou seja, muitos virão para poder ali cumprir esse chamamento de Deus, esse ofício, esse sacerdócio aí. E você é chamado como eu sou chamado. Só vai mudar ali o que nós vamos fazer diferente, talvez. Mas a função, ali o encargo, é exatamente quase que o mesmo de servir ao nosso Deus. E nós vamos ver aqui que esse crescimento que Deus nos dá, e Ele vai entrar com as providências, é que Ele sempre vai nos fazer entender que é preciso expandir, crescer em tudo. Em Isaías 54 diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida vai ser sempre essa expansão, porque Deus ele não quer que você fique acomodado com o que tem, acomodado com aquilo que já conquistou. Jó, de tudo o que tinha, ele perdeu e Deus então tinha um plano pelo menos do dobro para ele, não é verdade? Ele ganhou o dobro, 2 vezes mais, 7.000 ovelhas passou a ter 14.000 e assim foi. Então, daquilo que Deus tem para você, Ele quer que você expanda, que você cresça. Então, Ele quer que você cresça na manifestação dos dons, Ele quer que você cresça na intimidade com Ele, Ele quer ver você expandindo no seu conhecimento, Ele quer ver você expandindo aí no seu amor, no seu cuidado ao próximo, no cuidado com a obra dele. Ele quer que o seu ministério cresça, por isso que a visão dele, a providência dele virá para que você cresça. Não é só para você guardar para você, entulhar para você. Não, ele quer que você caminhe dentro desse contexto. Fechado? Outra coisa que vem ali quando a gente busca esse crescimento de Deus, a providência se dá quando Ele nos mostra e Ele sempre vai nos dar direção. Para que a gente alargue as fronteiras, para que a gente cresça, Ele sempre então vai nos dar aqui a direção para onde caminhar. Alguns cristãos de hoje, alguns crentes aí de hoje, já pensam ou vivem como se Deus não desse mais as direções e vivem como se fossem as suas próprias direções as corretas. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, nós vamos tomar, às vezes, decisões porque nós só estamos vendo o imediato. Deus, quando nos dá a direção, Ele já viu diante de nós, Ele já enxerga além e Ele sempre vai mostrar para a gente quais são essas direções. Por isso que nós precisamos de depender, de ter esse cuidado na nossa vida. Agora, isso tudo, a providência dele não vem sozinha. Aqui, nós não vamos ser esses
autodidatas. Deus não quer que a gente cresça assim, só do nosso próprio modo. Não, a providência vem e Ele sempre vai nos preparar um instrutor. Nós vamos lembrar que Moisés, ele instruiu a Josué, Elias instruiu a Eliseu, nós vamos ver que Paulo instruiu a Timóteo, e nós temos o exemplo maior, que Jesus instruiu os seus discípulos. Pegou aqueles caras que não estava dando tanta coisa, não tinham tanto futuro, não era ninguém diante de uma sociedade, e os tornou esses homens que bagunçaram a história da humanidade, na verdade, como seus discípulos, porque eles dependeram desse homem aqui para mostrar o caminho. Deus sempre vai colocar pessoas que vão te instruir. O diabo vai sempre te apresentar pessoas que vão querer te desviar. Então, tome muito cuidado com aquelas pessoas que você empresta os seus ouvidos. E outra coisa, esse crescimento aqui que Deus quer para nós, que Ele tem para nós, Ele vai nos mostrar sempre a direção do milagre. A providência de Deus sempre será um milagre para a minha vida, para a sua vida. E eu sempre vou crer nisso, ainda que a gente tenha que trabalhar. Esses discípulos dos profetas estavam trabalhando. Ou seja, a providência de Deus, o milagre de Deus vem quando nós estamos trabalhando. Então não adianta pensar que o milagre, vai cair no nosso colo. De jeito nenhum. Nós precisamos estar trabalhando, e às vezes trabalhando em fé. E trabalhar em fé, às vezes, significa que descansamos em Deus. Olha só, esse discípulo do profeta, o machado, que não era dele, caiu no lago, era emprestado, ele teria um problema, ele tinha essa responsabilidade, mas ele falou com quem de direito. Então, ali ele viu o milagre daquele ferro flutuar na água. É um negócio completamente contrário àquilo que é natural. Então, Deus vai trazer um milagre, aquilo que é completamente fora do natural para a sua vida. Ele vai mostrar para você o sobrenatural. E esses são os votos que nós fazemos nessa manhã, para você caminhar aí nesse dia sendo abençoado, levantar aí dessa cama, abrir o seu sorriso, porque afinal de contas, a providência toda vem dele. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.